Quem vos saúda agora, nesta santa e poderosa paz, é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Hoje, quarta-feira, são exatamente 10h31 da manhã. Vamos dar início a mais um programa, Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Deus, que se encontra ali no livro de Salmos 119, versículo 105. Capítulo 119, versículo 105. Bom, amados e queridos ouvintes, preparei hoje um estudo aonde traz para nós o tema casamento, né? Algo bastante, aleluia, Jesus, curioso, né? Na vida de todos nós, que tem momentos tão difíceis, tantas pessoas sem saber o que fazer, mulheres sem saber como prosseguir, sem saber como agir dentro do casamento. Então, casamento é algo assim muito polêmico por tantas e tantas e tantas questões. E o que nós podemos tirar de base para ter um casamento abençoado é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nos ajuda a vencer a todos os obstáculos da vida. Ajuda-nos a entender como agir diante de cada situação a qual a vida nos impõe. A Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia é um mapa que nos leva ao encontro de Deus. A Bíblia é algo que nos ensina a como agradar a Deus e como ser abençoados em toda a área de nossas vidas. Tudo que nós precisamos saber encontra-se na palavra de Deus. Mas muitas vezes erra o homem por não examinar as Escrituras. Então este programa é voltado especialmente para isto, irmãos e irmãs, para que possamos tirar um momento especial do nosso tempo para examinar as Escrituras. É um período curto, né? Começamos aqui às 10h30 e até às 11h30, 11h40, estamos tirando esse tempo especial às quarta-feiras para poder aprender de Deus, analisando a palavra de Deus. Bom, como eu disse aos irmãos, o tema que nós vamos abordar nesta manhã se chama casamento. Vamos observar na palavra de Deus as colocações bíblicas para como ser abençoados por Deus nesta matéria da nossa vida. A vida conjugal do homem também é a base da tua fé, né? As duas coisas têm que andar bem para que tudo vá bem na presença de Deus. E nesta manhã nós vamos aprender do próprio Deus o que é essa instituição, né? Que é o casamento, é a família, o porquê que Deus criou, como conservar, deveres do homem e deveres da mulher dentro do casamento, porque nós vemos muitos casamentos sendo destruídos porque muitas pessoas não têm buscado instruções bíblicas, mas têm agido conforme os teus próprios impulsos, têm agido conforme o teu próprio pensar, não buscando direção de Deus, muitas vezes resultando no divórcio, na perda dos filhos, né? Porque uma vez que um casamento se desfaz, nós sabemos que os filhos são os maiores prejudicados. E é por isso que Satanás investe tanto contra a família, para ver essa desunião. Porque a própria palavra de Deus diz que Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. E nós temos visto ele cumprindo essa tarefa, destruindo
casamentos, destruindo famílias. Agora cabe a nós examinar as Escrituras para que possamos resistir a Satanás. Porque a própria palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos iniciar agora, neste momento, aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, 27 e 28, que foram palavras do próprio Deus quando criou o homem e a mulher. Está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sejais férteis e multipliquem-se. Então, logo neste primeiro versículo aqui, nós vemos a união do homem e da mulher sendo abençoada pelo próprio Deus. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Algumas Bíblias estão escrito: farei para ele uma adjutora que esteja como diante dele. Adjutora nós podemos ver que é amiga, companheira, conselheira, alguém que esteja lado a lado. Então Deus fez o homem para a mulher, para que ela pudesse o ajudar, o aconselhar, o auxiliar, uma adjutora, uma amiga. Assim Deus criou o homem e a mulher para serem ambos, uma só carne. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Do mesmo modo, a mulher deverá deixar também pai e mãe, e se unir, aleluia, Jesus, ao teu esposo, para iniciarem uma nova vida, buscando de Deus compreensão, buscando de Deus, sabedoria para saber lidar com os momentos difíceis a qual virão nesta união. Porque nós sabemos que se foi algo criado por Deus, é lógico que Satanás vai lutar com todas as suas armas para destruir. Afinal, tudo que Deus projetou de um jeito, nós vemos Satanás se levantando com grande fúria para que seja de outro jeito. Satanás tem tentado roubar o natural que Deus criou. Em todas as matérias de nossa vida, Satanás tem lutado para roubar o natural que Deus criou. Tem lutado para que nós venhamos a pecar contra Deus. Tem lutado para que nós venhamos desobedecer às regras de Deus. Então, no casamento não seria diferente. Satanás tem usado as suas artimanhas para entrar dentro dos lares e destruir o natural que Deus criou, a qual ambos têm que se amarem, ambos têm que se respeitarem. A mulher tem que ser sujeita ao marido, o marido tem que dar honra à tua mulher. E nós vemos que Satanás tem entrado dentro dos lares e tem roubado a isto tudo. Porque, como eu disse a vocês, Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. Então ele tem roubado
do coração do marido, o amor para com tua esposa, a paciência para com tua mulher, porque a própria palavra de Deus ensina, o homem tem que coabitar com a tua mulher com sabedoria, dando a ela honra, sabendo que ela é o vaso mais fraco. E nós vemos dentro dos lares, muitos lares, a qual não busca a direção de Deus, a qual o marido já não tem mais paciência para falar com tua esposa, não tem mais paciência para ouvir o que ela tem a lhe dizer. Uma palavra qualquer gera uma contenda, uma grande confusão. E o pior de tudo, irmãos, é que nós estamos vendo isso acontecer dentro de lares de cristãos. Porque acontecer dentro dos lares de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, nós olhamos e oramos, para que Deus venha iluminar aquele lar com a tua palavra. Mas, porém, nós temos visto cristãos desobedecendo as regras de Deus e pecando, contra Deus. Porque desobediência é pecado. E o Senhor nos ensinou na tua palavra diversas vezes, a ter um lar abençoado. E as mulheres e os maridos não estão mais se preocupando em ter um lar abençoado, mas estão deixando a ira, o ciúme, o orgulho entrar dentro de teus lares. E o nosso Deus não está satisfeito com isso, porque a palavra de Deus nos ensina que quando isto acontece, irmãos e irmãs, dentro de um lar cristão, as orações começam então a serem pedidas. Então nós devemos ter o máximo de vigilância. Não dar lugar a Satanás. Não dar lugar à nossa carne. Mas nós devemos sujeitar a Deus. E como sujeitar a Deus? Obedecendo a tua palavra. E o nosso Deus nos ensinou, por intermédio dos teus apóstolos, por intermédio do teu próprio Filho Jesus, quando cumpria o teu ministério nesta terra, a obedecer a tuas santas escrituras. Não dá lugar, ocasião ao diabo. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então é dádiva de Deus, irmãos? O casamento é dádiva de Deus, é presente de Deus um homem encontrar uma mulher, uma adjutora, a qual anda lado a lado com ele. Porque para isto homem e mulher foi criado. Não para viver em desavenças, contendas, gritaria, não. O nosso Deus está nesta manhã ensinando homens e mulheres para que venham se arrepender e se levantar na presença de Deus enquanto é tempo. Porque nada adianta, irmão, ser um pregador da palavra se dentro do teu lar as coisas estão toda bagunçada. Nada adianta, irmã, ser uma pregadora da palavra, do evangelho, se dentro do teu lar estiver tudo desorganizado. A palavra de Deus nos ensina que antes mesmo de ministrar a palavra, nós devemos colocar no altar de Deus a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar. Porque nem sempre está ao nosso alcance colocar a nossa família, da maneira que tem que ser. Mas nós devemos fazer a nossa parte para com o marido, para com a esposa e também para com Deus. Se o outro agir com ignorância, é ele Deus, é ela e Deus, irmãos? Mas nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos
pedir a Deus a quebrantar os nossos corações, para que nós venhamos a perder o orgulho, porque a palavra de Deus diz que na vida do cristão ele tem que ser liberto do orgulho. E quantas vezes uma briga entre casal dura semanas e meses por conta do orgulho? Um não tem coragem de pedir perdão ao outro, o outro não quer mais saber de se humilhar, quer sempre se exaltar daquela maneira. Se me pedir perdão, tudo bem, mas eu mesmo não vou pedir. E nisso Satanás tem entrado dentro dos lares e executado a tua tarefa de destruição. Por quê? Porque o crente encontra-se em desobediência à palavra de Deus. E quando o cristão encontra-se em desobediência à palavra de Deus, ele abre uma brecha para Satanás, porque não está sujeitando-se às leis de Deus. E uma vez que esta brecha é aberta, Satanás entra e executa a tua tarefa destrutiva, né? Começa a destruir, começa a colocar coisas e mais coisas, porque um abismo puxa o outro. Então nós devemos, irmãos, aprender de Deus a cada dia a vencer o orgulho, a vencer a soberba, a vencer tudo que não agrada a Deus, porque é dever do cristão se humilhar. É dever do cristão dar o braço a torcer, né? Vamos dizer assim, um ditado mais popular, porque Satanás tem destruído muitos casamentos, porque o marido, a mulher, não quer dar o braço a torcer, mas preferem ficar com a dureza do coração, e Satanás vai plantando contenda, vai plantando inveja, ciúme, tudo o que ele pode colocar dentro do lar, ele vai colocando. Mas como eu disse a vocês, o que mais chama a atenção é que Satanás tem tido o êxito dentro dos lares do cristão, dentro do lar dos irmãos e das irmãs, porque não tem fechado as brechas para Satanás, mas tem abrido portas por causa das discussões malignas. Discutir, irmãos, não é algo que agrada aos olhos de Deus. Marido e mulher devem se assentar e conversar com sabedoria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não com gritaria, com insultos, com afrontas, porque isso tudo é convite a Satanás. E se Satanás entra até mesmo sem ser convidado, imagine então quando ele é convidado. O que ele não pode fazer dentro de um lar, dentro de um casamento? E a palavra de Deus, irmãos, no capítulo 19, versículos 5 e 6 de Mateus, diz assim: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, esta é a palavra de Jesus para marido e mulher, para ambos. Não foi uma ordem assim específica para o homem ou para a mulher, como nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, algumas vezes ele se dirigindo à mulher, outras vezes ele se dirigindo ao marido, mas aqui nós vemos Jesus se dirigindo aos dois, homem e mulher, mostrando que não dá o direito de separação, porque o que Deus uniu, ele não dá o direito do homem separar. E por que muitos não têm lutado pelo teu casamento? Porque tem pensado que tudo é motivo de se separar. Tem pensado que tudo é motivo para se divorciar. E não tem lutado com todas as suas forças para defender aquilo que Deus uniu.
E Deus, o nosso Jesus aqui nos mostrou que Ele não se agrada de tal pensamento ou de tal gesto, porque Ele não dá ao homem o direito de separar uma união conjugal, igual muitos têm pensado, porque a vontade de Deus, Ele nos ensinou, assim como nos casamentos antigos, né, irmãos? Você lembra que tinha aquela promessa, promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Hoje tem ficado até mesmo esquecido nas cerimônias religiosas, nem sempre é citada essa palavra. Mas por quê? Porque o homem tem dado a cada dia mais legalidade ao pecado, deixando para o lado a vontade de Deus para fazer a tua própria vontade. Assim como em tudo em nossas vidas nós vemos nos dias atuais, né? O homem deixando de lado a palavra de Deus para fazer a tua própria vontade. Mas nós vemos aqui que a vontade de Deus é que homem e mulher estejam unidos até que a morte os separe. Irmãos, irmãs, já que estamos nesse versículo aqui, livro de Mateus, capítulo 19, onde eu disse a vocês, versículos 5 e 6, deixará o homem pai e mãe. E nós vemos também que este tem sido o motivo de muitos casamentos ser destruídos. Porque muitos não querem deixar o lar do pai e da mãe para se unir à sua mulher. E a mulher também não quer deixar o lar de teu pai e de tua mãe para se unir ao teu marido. Como assim? Quantas pessoas que preferem colocar em primeiro lugar o pai e a mãe e deixando em segundo projeto a tua esposa? Quantas pessoas têm colocado em primeiro plano a tua família pessoal, particular, para depois dar crédito à voz do teu marido ou da tua esposa? E isso tem destruído muitos casamentos. Porque homem e mulher devem aprender que iniciaram uma nova vida. E muitos têm tido dificuldade para lidar com isso, de modo que deixa a esposa sozinha para estar sempre na casa do pai, deixa o marido sozinho para estar sempre na casa da mãe. E quando o marido vai falar que não está lhe agradando, começa aquela tremenda confusão. Quando a mulher vai falar que não está se agradando, começa aquela imensa contenda. E nisto Deus não está se agradando. A palavra de Deus diz que homem e mulher se tornarão uma só carne. Então você observa que a partir do momento a qual aconteceu um casamento, o pai e a mãe já não está mais no primeiro plano, igual muitos têm colocado, né? Ah, mas minha mãe veio primeiro, meu pai veio primeiro, você veio depois, irmãos. Isto está dando legalidade para Satanás agir tua tarefa maligna de destruição. Porque mãe e pai, após um casamento, ficaram em segundo plano. Não que você vai se desfazer do teu pai ou da tua mãe, claro que não. Você vai continuar a amar, você vai continuar a respeitar, você vai continuar a se dedicar como filho, como filha, porque a palavra de Deus diz que aquele que desonra teu pai e mãe terá os teus dias diminuídos, né, sobre a face da terra. Mas a primeira voz, a partir do momento a qual você se casa, é a voz do teu marido, irmã. Você não tem mais que obedecer às regras de teu pai ou às regras de tua mãe, ou seja, para ir para a casa do pai ou da mãe com consentimento do marido.
Nada de solteirismo no casamento, né? Tem muitas pessoas que casam e querem continuar vivendo uma vida de solteiro. Eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. E está dando legalidade para Satanás destruir a tua vida. Por quê? Encontra-se em desobediência à palavra de Deus. E Deus não tem se agradado do que Ele tem visto dentro dos lares. Deus não tem se agradado do que Ele tem ouvido da boca das mulheres, dos maridos, vice-versa, né? Porque nós temos que procurar alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. Nada adianta ter uma vida abençoada, mas eu tenho os dons do Espírito Santo, se você estiver em desobediência com a palavra de Deus. Porque até mesmo a tua oração passa a ser impedida, diz a palavra de Deus, quando há muitas discórdias dentro do teu lar. Não devemos deixar o orgulho nos afastar da comunhão com o Pai, não. Mas a palavra de Deus ensina a vencer o orgulho em nome de Jesus. Se você sentiu, ouviu, marido, algo que entristeceu o coração da tua esposa, porque você falou ou porque você fez, peça perdão à tua mulher. Se você, mulher, entristeceu o coração do teu marido com alguma palavra, com alguma atitude, peça perdão ao teu marido, para que Satanás não tenha poder sobre o casamento, sobre a união de vocês. Não deixa que o orgulho venha roubar o amor, porque Satanás tem roubado o amor do coração dos maridos e das esposas, por causa do orgulho. Então vamos vencer, irmãos, em nome de Jesus, esse sentimento maligno que tem nos afastado de Deus. Analisa a tua vida, homem, mulher, se o teu casamento, se a tua casa encontra-se de acordo com a palavra de Deus. E se você observar que algo está errado, o Senhor está falando contigo hoje, para que você venha se consertar. Se você dormiu com o rosto virado para a tua mulher, ou se você, mulher, dormiu com o rosto virado para o teu marido, você está em pecado contra Deus. É tempo de você pedir perdão hoje, porque enquanto você não pede perdão, enquanto você não se humilha, Satanás continua a ter êxito e trabalha na mente e no coração daquele a qual foi ofendido, daquele a qual foi maltratado. Porque Satanás é astuto e nós sabemos que ele trabalha dia e noite, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele fica dia e noite lançando setas na mente e no coração de um e de outro, para que possa conseguir a tua tarefa maligna, que é destruir, que é roubar o temor, o amor, a confiança e tudo que o Senhor Jesus colocou em nossas vidas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, você vai encontrar assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Apóstolo Paulo, falando ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se põe em julgo desigual com descrentes. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras? Quantos irmãos cristãos dentro da igreja têm procurado mulheres estranhas para se casar? E nós sabemos que desde o início isto é abominável aos olhos de Deus.
Nós sabemos que Salomão pecou contra Deus porque casou com mulheres estranhas. Acabe também não agradou a Deus porque casou com mulheres estranhas. Nós podemos ver ali quando o Senhor ordenava aos israelitas que não se juntassem a mulheres estranhas. Então, diversas vezes nós encontramos na palavra de Deus que esta união é abominável aos olhos de Deus. Quantas pessoas têm procurado luta com as suas próprias mãos? E muitos depois querem culpar a Deus pelas lutas, pelas dificuldades que enfrentam. Sendo que a palavra de Deus sempre nos direcionou a não tomar tais decisões. Homens de Deus, crentes, não devem se casar com mulheres católicas ou mulheres mundanas. Homens doutrinados não devem se casar com mulheres a qual não concordam com aquilo que ele prega, com aquilo que ele vive, porque é julgo desigual. E isto vai causar, claro, muitas desavenças dentro do lar. Isto vai causar, lógico, muitas contendas dentro do lar. Porque como que o irmão vai pregar contra a imagem de escultura se a tua mulher tem várias imagens de escultura? Como que o homem vai pregar contra costumes mundanos se a mulher traz em si os costumes mundanos? Então isso aqui, irmãos, a qual foi escrito, foi uma orientação para evitar lutas maiores no casamento. Porque todos nós passamos lutas, mas alguns procuram com suas próprias mãos. E depois, quando vêm as consequências, muitos ainda querem culpar a Deus. Querem dizer que Deus não tem visto, a situação deles. É por isso que a palavra de Deus nos ensina. Erra o homem por não examinar as Escrituras. Mas se o irmão se casou antes de conhecer a Deus com uma mulher ímpia, então esse versículo não se aplica a você, porque você também era ímpio. Você também não conhecia a Deus quando se casou. Então agora resta orar e pagar o preço, pelo marido, pela mulher, ou então viver só. Porque o Senhor é o Senhor que abomina o divórcio. Então esta palavra foi escrita aqui para orientar homens e mulheres a não tomar as decisões erradas na tua vida, mas procurar sempre a direção de Deus. Muitos sofrem hoje porque no passado não buscaram direção do Senhor. E como eu sempre digo, o desejo do nosso coração sempre nos leva à ruína. Não tem jeito, irmãos. Ao colocar a vontade nossa acima da vontade de Deus, nós vamos colher frutos ruins. Mas talvez o irmão esteja passando luta aí, porque conheceu a tua mulher ainda no mundo e hoje quer se consertar com Deus e a tua mulher encontra-se em rebeldia. Ore por ela, irmão, para que Deus possa fazer a obra na vida dela. Se o teu marido, irmã, encontra-se em rebeldia e você quer ser fiel a Deus, ore por ele. A salvação é individual. Claro que vai ter um precinho a ser pago, se optarem por viverem juntos. Mas a mulher e o marido que encontram-se unidos com pessoas descrentes, porque assim vieram do mundo, não encontram-se em pecado contra Deus, porque casaram-se antes de conhecer a Deus. Mas agora, os que já conheciam a Deus e desobedeceram,
com certeza as consequências serão maiores pela sua desobediência. Porque nós vemos que Saul colheu as consequências do teu erro. Nós vemos que Salomão colheu as consequências do teu erro. Davi colheu as consequências do teu erro, porque eram pessoas que conheciam a Deus e colocaram o desejo do teu coração acima de tudo. Então que esse versículo, irmãos, a vocês que ainda não se casou, sirvam de base, né? Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, né, irmãos? Então pense bem, ore a Deus, busca de Deus antes de se casar. Mas se você já se casou, busca a Deus pela salvação e conversão do seu esposo e da sua esposa. Livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não se vangloria, não tem inveja, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja bem, irmãos e irmãs, porque este versículo foi direcionado a todos, homens e mulheres. Você lembra quando você se casou? Ainda que seja muitos anos, né? Você dizia amar a tua esposa, você dizia amar ao teu esposo e por isso que vocês se casaram. Porque não existe casamento sem amor. Todos nós nos casamos por amor. Tenho ouvido pessoas dizer, não precisa de amor para se casar, o amor vem com o tempo. Não, irmãos. Nós, quando tomamos a decisão de nos casarmos, é porque já estamos nos amando. O Senhor já colocou amor no coração do homem e no coração da mulher, um para com o outro. Afinal, tem que ser muito amor para saber que vai ter que se suportar até o fim de suas vidas. Assim como a palavra de Deus ensina. Então, a base do casamento é o amor. E aqui a palavra de Deus diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não se vangloria, não tem inveja, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então vamos examinar essas escrituras. Irmãos, irmãs, se no teu casamento está faltando paciência, é porque Satanás já está roubando o amor do teu coração. Se o marido já não tem sido bondoso com tua esposa, ou a esposa não tem sido bondosa com teu marido, é porque Satanás está roubando o amor a qual Deus colocou em vossos corações. Se entre o marido e a mulher começou a existir orgulho, daquela forma a qual não se perdoam mais, daquela forma a qual ficam semanas sem se falar, ou dias, daquela forma a qual já começaram a se maltratar, já começaram a procurar seus próprios interesses, não se preocupando com o interesse do outro. Irmãos, quando começa a acontecer isso no casamento, é hora de entrarmos em alerta, né? Estar em alerta, porque este é o sinal que Satanás está entrando dentro do teu lar e roubando o amor e o respeito um para com o outro, a qual o nosso Jesus nos ensinou. Então, quando isto começa a acontecer, automaticamente
Satanás começa a trabalhar com mais intensidade na mente e no coração do homem e da mulher para levar à destruição. Então, se você tem analisado isso dentro do teu lar, irmãos e irmãs, como eu disse a vocês, é tempo de estar em alerta. Porque nós não devemos procurar nossos próprios interesses, não. Mas nós devemos procurar também agradar um ao outro. Quantas vezes devemos abrir mão do nosso próprio querer, da nossa própria vontade, para agradar o nosso cônjuge? Quantas vezes nós devemos abrir mão de coisa a qual praticávamos, mas que não agrada aos olhos do nosso cônjuge? Porque isto é ordenança de Deus. Devemos procurar ser agradável uns aos outros. Afinal, a mulher foi dada ao homem como adjutora, não como inimiga, igual muitas têm se tornado hoje dentro do lar, inimiga do próprio marido, não procurando agradar, não procurando se entender, não procurando se compreender. Irmãos, cuidado, não deixe Satanás executar dentro do teu lar aquela tarefa a qual ele quer executar, destruir os princípios bíblicos na tua vida. Então, 1 Coríntios traz para nós aqui no capítulo 13, verso 4 ao 7, o amor é paciente. Então, tenha paciência, irmão. Tenha paciência, irmã, com o teu cônjuge. Seja bondoso. Não queira ser melhor do que o outro, não. Não seja exaltado, desvalorizando o serviço, o fazer um do outro, não. Porque quantas vezes a mulher não reconhece o que o marido faz, o marido não reconhece o que a mulher faz, e isso traz tamanha contenda para dentro do lar. Vanglória, né, irmãos? E aqui a palavra de Deus diz que o amor não pode ter essas coisas. E quando você se casou porque Deus colocou amor no teu coração. Então, se isto está acontecendo na tua vida, é porque Satanás está roubando esse amor. Então, é tempo de se despertar na presença de Deus, fechar as brechas para o maligno e buscar de Deus direção para não ser vencidos por Satanás. Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25 diz assim para os maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Observe, irmão, o tamanho amor a qual Deus ordena que o marido tenha para com sua esposa. E hoje, quantos maridos querem abusar da autoridade de marido para poder humilhar as tuas esposas? E não é esta a vontade de Deus. Quantos maridos querem, digamos assim, colocar a mulher com chinelo, né? Ah, mas eu sou o homem da casa, você cala a boca porque quem manda aqui sou eu. Irmãos, não é assim que Deus nos ensinou. Porque eu ouvi algumas pessoas dizer, e achei bastante interessante, aonde diz assim: Deus não fez a mulher da sola do pé do homem para que ela não venha a ser pisada. E nem tampouco a fez com parte da cabeça, né, algo assim, para que ela não viesse querer dominar totalmente sobre ele. Mas de onde que Deus tirou do homem a parte a qual ele fez a mulher? Tirou da costela, né, para andar lado a lado, porque a costela encontra-se no meio do corpo. Então é mostrando que os dois têm que estar juntos, lado a lado. Decisões têm que ser tomadas juntos. E não simplesmente o homem querer humilhar a mulher por ser o homem da casa. Irmãos,
Se você age desta maneira, você está dando legalidade para o diabo entrar dentro da tua casa. Porque mulher não suporta ser humilhada não, viu? Assim como o homem também não gosta de ser humilhado, né? A mulher também não gosta. Então ambos têm que se tratarem com respeito. Ambos têm que se tratarem com amor, para que Satanás não tenha êxito de destruir o teu casamento. Nada de ser machista, né? Mas lembra-te, Deus deu a tua mulher como tua adjuntora, amiga, conselheira e companheira. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29, está escrito assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como, vamos ler novamente, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5, 28 e 29. Tamanho amor é o que Cristo tem pela tua igreja, não é, amados irmãos e irmãs? E da mesma forma, o Senhor requer dos maridos que tenham esse imenso amor para com suas esposas. Nós lemos um pouquinho atrás o que é o amor. É amar, é compreender, é não buscar os próprios interesses, é não se irritar, é não agir com orgulho, não agir com vanglória. Tudo isso são atribuídos ao amor. E aqui o Senhor está ensinando o marido a amar a sua esposa desta forma. Ame a tua esposa como você ama a teu próprio corpo. Cuida da sua mulher como você cuida de si próprio. Isso aos maridos, né? Afinal, ninguém nunca odiou o seu corpo. Ninguém quer machucar o teu próprio corpo. Ninguém quer sentir dor no teu próprio corpo. Então, se você não quer sentir dor, também não cause dor no coração ou na vida do seu cônjuge. Mas cuida da melhor maneira possível. Porque se assim você não fizer, saiba que Cristo cobrará duramente de você, marido. Porque grande responsabilidade o nosso Jesus colocou nas mãos do marido. O nosso Deus colocou nas mãos do marido. Cuida da tua esposa, ame a tua esposa. Então, se você tem maltratado, tem faltado amor. Se você tem agido com orgulho, tem faltado amor. Se você tem agido com soberba, tem faltado amor. E Cristo colocou como exemplo: marido, ame a sua mulher, assim como Cristo ama a sua própria igreja. E Cristo ama tanto, tanto que se entregou por ela, né? E assim ele ensina que o marido também tem que amar tanto a tua mulher, que se preciso for, se entregar por ela. Então, tenha sabedoria, maridos, ao tratar a tua mulher, ao falar com tua esposa. Aprenda a ouvir. Não é porque que você é homem que você não precisa ouvir o que ela tem a dizer, não. Porque não foi esse o direito que Deus te deu. Mas Deus ordena de você também que escute. Porque Deus escuta a oração da tua igreja e responde. Cristo ouve o gemido da tua igreja e se compadece. Então por que que muitos maridos não ouvem a tua mulher? Por que que muitos maridos não se compadecem do choro da tua mulher? Porque muitos maridos têm causado choro das mulheres pelo teu machismo, pela tua dureza, pela tua ignorância.
E não é isso, irmãos. Não é esse o direito que Deus te deu. Mas Deus te deu um direito e juntamente com este direito um dever. Ou seja, Cristo te deu autoridade sobre ela, mas Cristo também te deu o dever de cuidar e de zelar dela. Então não olhe simplesmente pela tua autoridade, mas olhe também pelo dever que Cristo colocou nas tuas mãos. Porque assim você estará cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Tá vendo só, irmãos? 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, um completa ao outro. Saibam andar lado a lado. Saibam agir com sabedoria, não dando lugar a Satanás. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tá vendo? Marido, mulher, esposas, esposos, livrem-se da mágoa. Se há mágoa no teu coração, senta hoje com o teu cônjuge, conversa, ore a Deus para que Deus venha quebrantar essa dureza do coração dela, para que Deus venha quebrar essa dureza do coração dele, porque o que está agindo dessa maneira está em pecado contra Deus. Então, se você não está agindo dessa forma, irmã, a tua oração vai ser ouvida, mas se porém você tem retribuído o mal com o mal, se conserte agora, para que a tua oração não venha a ser impedida. Assim também o marido. Então, se aqui no livro de Efésios, capítulo 4, 31 e 32, foi colocado a todos que não haja gritaria, calúnia, ira, amargura, indignação. Imagine então no casamento. Se Deus não se agrada que nós tratamos assim uns aos outros, imagina quem o Senhor constituiu uma só carne. Deus não se agrada, irmã. Para de ficar gritando, com teu cônjuge, caluniando. Assim você também, marido, para de ficar gritando com tua companheira. Ajam com sabedoria, coabitem com sabedoria. Longe de vós essas coisas, porque Deus não se agrada de tais atos. Mas seja compassivos, perdoam um ao outro, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Então nós vamos ver aqui no livro de Hebreus ainda, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmãos, aqui traz para nós um tema também, vamos dizer assim, bem comentado, algo que tem causado divergência de opiniões, mas a palavra de Deus ensina a ter cuidado entre quatro paredes. Muitos querem fazer tudo o que a carne deseja, mas a palavra de Deus diz que o leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Imoral já diz tudo, Então cuidado, irmão. Cuidado, irmã, com o que você tem feito aí entre quatro paredes, porque isso também tem dado legalidade para Satanás agir dentro dos lares, destruindo casamentos. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm. Lembra-te disso, hein, irmãos e irmãs?
Não se deve fazer tudo que a carne deseja, porque nós devemos lutar contra as cobiças da carne para viver a vontade de Deus. Então nem tudo que você almeja aí, você pode fazer. Tenha vigilância para que você não abra brecha para Satanás entrar dentro da tua casa e destruir o teu casamento. Livro de 1 Tessalonicenses 5,15 diz assim, o que eu citei a vocês aqui algumas vezes: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Agora aqui no livro de Provérbios, diz assim, Provérbios 12,4: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Nós vemos outras colocações que se refere mulher virtuosa. E nós vemos outras referências também no livro de Provérbios que chega a citar acerca da mulher rixosa, mulher contendeira, né? Então aqui nós vemos que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso, que é a mulher rixosa, né, é como câncer em seus ossos. Então agora cabe a você, mulher de Deus, se analisa aí, você tem sido uma mulher virtuosa ou você tem sido uma mulher rixosa, um câncer, uma podridão nos ossos do teu marido? Porque a mulher exemplar, a mulher virtuosa é a glória do seu marido, é a coroa do seu marido. Quem é a mulher virtuosa? Aquela que age com sabedoria. Nada de gritaria, irmã. Nada de contenda. Nada de palavras agressivas. Nada de calúnias, aquela coisa toda. Quem age desta maneira perante a Bíblia está sendo mulher rixosa. Mulher virtuosa é aquela que senta, conversa, ouve e ajuda o teu marido. Afinal, tu, mulher, foi criada para ser adjutora, amiga, companheira, conselheira. Então analisa-se agora. Você tem sido coroa do teu marido ou você tem sido a podridão dos seus ossos, que é destruição ministerial em todas as áreas da vida do marido? Se você tem sido rixosa, se conserta, porque mulher rixosa não entrará no reino de Deus, porque Deus não nos fez desta maneira e nem tampouco nos quer desta maneira, porque assim não foi o propósito a qual Ele nos criou. Livro de Efésios 5, 22 ao 24 diz assim: sujeite-se cada uma ao seu marido. A mulher, viu? Ordenanças agora a mulher. Talvez o marido está aí pensando, meu Deus, mas é só para mim, os mandamentos de Deus é só para mim. Não, as mulheres também têm o seu papel no casamento, assim como o marido e assim como ambos, né? Então aqui no livro de Efésios 5, 22 ao 24 diz: sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas ao teu marido. Irmãs, temos que aprender a cada dia mais de Deus, né? Você não manda em si própria, não. Seja sujeita ao teu marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Nada de tomar decisões próprias, vou onde eu quero, faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não, irmãs. Você tem que estar sujeita ao teu marido. Ouvir aquilo que ele lhe instrui e lhe acompanhar, né? A mulher tem que reverenciar, respeitar o teu marido. Quantas mulheres que abrem a tua boca em hora imprópria, né, irmãos? Como assim?
o marido tá nervoso, ao invés da mulher se calar para depois conversar aquele assunto, não. Começa a gritar os dois juntos e começa aquela confusão e Satanás entra, pensa que não, tem até mesmo agressão física, né? Por quê? Porque a mulher não quer se sujeitar. Está em desobediência à palavra de Deus e tem abrido brecha a Satanás. O marido não tem direito de humilhar a tua esposa, mas a mulher também não tem direito de enfrentar o teu marido, porque ele é o cabeça da casa. Então, se algo, irmã, você viu aí que está errado, espera, né, passar aquele momento ruim, espera passar aquele momento tribuloso, né, aquele momento difícil. Quando os dois estiverem mais calmos, pede a direção a Deus e fala: Jesus, agora coloca as palavras em meus lábios para que o coração deste homem venha a ser aquebrantado. E assim mostra para ele, dentro da palavra de Deus, que como ele agiu com você estava errado. Mas se você também não cumpriu o teu papel, fica difícil Deus operar, mulher. Você tem que saber o momento de abrir a tua boca e o momento de fechar a tua boca. Que a palavra de Deus diz que tem tempo para ouvir e tem tempo para falar. Tem o tempo de se calar para somente ouvir. Então não abra a tua boca na hora errada, não. Não enfrenta o teu marido, não. Porque isto não agrada a Deus. Se ele falou algo a qual você não está de acordo, peça direção a Deus em oração, em jejum, para que aquela dureza venha cair por terra do coração de teu marido. Porque tenha certeza, se ele errou com você, irmã, a cobrança de Deus também vai vir sobre ele. Porque Deus não lhe deu o direito de humilhar a esposa. Mas saiba você esperar em Deus. E não agir com tuas próprias forças, pelos teus próprios recursos, e pelo teu próprio pensamento, não. Mas espera em Deus. Ore a Deus. Jejuma a Deus. Entregue nas mãos de Deus, que Deus irá fazer a obra. Livro de Efésios 5:33 diz assim: marido, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Efésios 5:33. Agora 1 Pedro 3:7 diz assim: 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Observou, irmão? Se você está sendo machista aí com tua mulher, orgulhoso, não tendo entendimento, não dando honra, a tua oração está sendo impedida, viu? E a cobrança de Deus vai vir sobre a tua vida. Tenho visto muito, irmãos. Por isso que o Senhor me direcionou a fazer este estudo. Muitos maridos abusando da tua autoridade dentro do teu lar. E Deus não está alegre. E também muitas mulheres agindo da forma errada, dando legalidade para Satanás entrar dentro da tua casa. E quando Satanás consegue o teu objetivo, ainda diz: o que eu fiz para merecer? O que você fez, irmão? O que você fez, irmã? Não deu ouvido ao Espírito de Deus. Não deu ouvido às instruções bíblicas. Porque essa é a base da nossa vida espiritual, sentimental, em todas as áreas. A base bíblica é a base para o sucesso da nossa vitória. Para terminar este estudo, a qual eu abreviei um pouco, porque o horário não espera,
Vamos ler aqui no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 7, 3 ao 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade no seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por muito consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, 3 ao 5. Aqui a palavra de Deus traz para nós obrigações íntimas do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. É dever da mulher agradar o marido nesta área também. Não em pecado contra Deus, né, irmãos? Não. Você não deve pecar contra Deus para agradar o teu cônjuge, não. Porque nós devemos respeito ao nosso marido, honrá-lo, né? Respeitá-lo no Senhor. Agora, os nossos deveres, nós não devemos esquecer, como muitas mulheres e muitos maridos não têm cumprido o teu papel, dando lugar, legalidade para Satanás entrar no teu lar. Uns têm dado legalidade porque têm sido, vamos dizer assim, devassos entre quatro paredes. E outros têm dado lugar porque não têm cumprido de maneira alguma a tua tarefa conjugal. Cônjuge, né, irmãos? Palavra meio complicada. Conjugal. Então nós temos deveres. Marido, não prive o teu corpo da tua mulher. Mulher, não prive o teu corpo do teu marido. Mulheres que passam dias e dias e dias impedindo que o marido a toque. E marido que passa dias e dias e dias impedindo que a mulher o toque. Se bem que isso mais por parte da mulher, né? O homem tem muito problema com isso não. Já a mulher tem aquele negócio de estar se privando. E isso não agrada a Deus. Se você tem observado que está em excesso, né? Conversem, entrem no acordo, porque a palavra de Deus diz que com muito consentimento, então conversem, mas não deixa Satanás entrar dentro da tua casa pela tua incontinência, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Como assim? Porque muitos têm arranjado, né, casamento extraconjugais porque não tem domínio próprio e diz: minha esposa não fazia a tua tarefa, né? Minha esposa não cumpriu o teu papel e por isso eu caí. E por isso eu adulterei. É porque não tem domínio próprio. Mas se isso chegar a acontecer dentro do casamento pela incontinência do marido, o marido também pecou contra a tua mulher. E se isso chegar a acontecer dentro do casamento pela incontinência da mulher, a mulher também pecou, o marido pecou e assim vice-versa, né? Então, um tem que procurar agradar um ao outro. Não somente nisso, mas em tudo. Em todas as áreas. Porque isso não é prioridade, né? Digamos assim. Faz parte, mas não é prioridade. Porque se não vai bem uma vida conjugal, é claro que essa área do casamento também vai ser afetada. Porque mulher é muito sensível. Igual a palavra de Deus diz, ela é o vaso mais fraco, né? Então, se o marido maltrata a tua mulher, não honra a tua mulher, é claro que esta área também vai ser prejudicada. Então, cumpra, maridos e mulheres, todos os itens a qual a Bíblia nos ensina para que nós possamos ter um casamento bem-sucedido,
na presença de Deus e para que Satanás não tenha domínio sobre nós, nem sobre nosso lar, nem sobre nosso casamento, nem tampouco sobre nossos filhos. Amém? Já são 11h41. Ficamos por aqui neste ensino de hoje. Espero que tenham aprendido de Deus sobre o casamento, né? Um tema bastante polêmico. E eu mostrei para vocês tudo o que foi falado aqui foi provado dentro da Bíblia, para que vocês vejam que não é de mim, mas é o que a palavra de Deus ordena. Então, se você observou algum contexto bíblico a qual você está fora, irmã, irmão, conserte-se para que o Espírito de Deus possa ainda repousar sobre tua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem se despede de vocês agora é a vossa irmã em Cristo, Adriane Santos. Obrigado por ter acompanhado, obrigado por ter me ouvido, né? E que você possa ter tido a tua vida alicerçada em Cristo, na palavra, esta manhã. Fiquem todos na paz do Senhor. Logo mais às 12 horas, oração ao vivo com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos e irmãs.